nosso tempo, que eu não tive tempo de ligar para todo mundo. Me perdoe se você ligou, eu não tive tempo de ligar de volta. Mas quando o pastor Fernando falou que ia viajar, eu falei assim: Fernando, você tem quem pregue lá? Ele falou: não, então eu posso pregar porque eu queria apresentar a nossa filha primeiro lá na Mensagem de Paz. Então eu queria vir apresentar nossa filha aqui para vocês verem, porque vocês são muito importantes para a gente está fazendo aqui hoje, antes mesmo de ir lá em São Mateus. São Mateus vai ser só semana que vem, né? Então vocês são muito importantes para a gente, são família. Eu acho legal a gente olhar assim e ver, né, a igreja crescendo, com as famílias crescendo. Bem, vamos passar logo para a mensagem. Eu vou estar trazendo para vocês uma mensagem que eu trouxe lá na igreja domingo passado. Então, eu não estou trazendo porque eu não tinha o que pregar, eu estou trazendo porque... Peraí, está aqui. Eu estou trazendo porque eu orei, eu tinha umas 2 ou 3 mensagens e senti que essa seria melhor. Então, eu estou falando isso também porque isso é uma mensagem que eu preparei há mais de 2 semanas. E se Deus falar com você hoje, a mensagem não é encomendada, tá bem? Eu preparei há 2 semanas atrás e estou pregando ela de novo, só que dessa vez em português. E o que a gente vai estar falando hoje rapidamente, é uma série, na verdade, que eu estou pregando lá, falando a respeito de Davi, rapidamente. Lá eu vou pregar como série, aqui eu vou pregar só essa introdução. Davi, lições da vida de um vencedor, baseado basicamente em 1 Samuel 16, vou ler um versículo talvez de 1 Samuel, versículo 17. E daqui a pouco a gente já vai lá. Mas antes de chegar lá, vamos só entender o que a gente está fazendo. Na vida, existem aquelas pessoas que parecem que tudo que eles fazem dá certo, né? São vencedores, ganhadores. Ali aquelas fotos que vieram ali, a gente vê as fotos aqueles campeões olímpicos do ano passado, né? Teve o nadador brasileiro, o Cielo, teve o Phelps, várias pessoas que ganharam uma medalha, e aquelas pessoas sabem alguma coisa, fazem alguma coisa que a gente pode aprender deles. E eu acho interessante porque na Bíblia, Davi é claramente um grande vencedor, é uma pessoa que fez muitas coisas que deu certo na vida. Então a gente pode pegar umas lições tão práticas que você pode levar para casa hoje e você pode aplicar na sua vida, né? Se você quiser vencer na vida, você tem que tentar aprender de um vencedor, não é? Se você quiser aprender a ser um bom cantor, uma boa cantora, você tem que aprender de um bom cantor ou de uma boa cantora. Se você quiser ser um bom homem de negócio, mulher de negócio, você tem que aprender de uma pessoa que é boa nessa área. E se você quiser ser um vencedor na vida, você pode aprender de pessoas como Davi. E eu vou apontar só poucas coisas. Na verdade, eu vou apontar 2 coisas na vida de Davi que eu acho que são extremamente simples, mas que fazem uma diferença tremenda na nossa vida, tá bem? Então eu vou pedir para você abrir em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, e eu vou falar para você rapidamente o que está acontecendo. Israel era liderado por um sistema que não era centralizado. Eles não tinham um reinado, eles tinham pessoas que Deus levantava para liderar eles quando eles tinham necessidade. Só que o povo falou: Deus, a gente quer um rei e tudo mais. Então, finalmente, Deus deu um rei para eles e foi Saul. Saul foi o primeiro rei dessa nação chamada Israel, tá bem? E o que acontece é que Saul começou bem, só que Saul começou a pisar na bola e finalmente ele fez um gol contra, e depois de ele fazer um gol contra, Deus expulsou ele. E Deus expulsou ele do time, e aí a gente começa no capítulo 16, logo depois dessa expulsão. E eu quero que você entenda isso, para você entender o versículo 1 do capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quanto você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Logo de início,
eu não estou pregando a respeito disso, mas para chegar aonde a gente quer chegar, a gente vai passar por uns pontos interessantes que eu quero só apontar para você, tá bem? Que eu acho interessante de ver nesses versículos, antes da gente saber nem quem é Davi. Davi não existe antes desses versículos que a gente vai ler aqui. Davi não existe na Bíblia, não se fala de Davi, na história ele ainda não entrou. Mas antes de chegar lá, a gente vai descobrir umas coisas a respeito de Deus, a respeito do que Deus procura nas pessoas. E logo de início, eu achei interessante nesse capítulo que o Senhor começa falando com Samuel. Samuel estava chateado porque Saul tinha sido rejeitado como rei. E ele pergunta assim, Deus pergunta para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar chateado? Porque esse cara está fora. Até quando? É interessante isso para mim, porque não é bem assim. Muitas vezes a gente está preso numa coisa quando Deus já está noutra. Muitas vezes a gente está preso numa experiência, ou num grupo, ou num projeto, ou numa igreja que seja. Muitas vezes a gente está preso numa coisa e Deus já está mandando a gente passar para outra, porque o tempo daquilo já passou. E a gente fica assim, pô, chateado, e Deus tem que falar, cara, até quando você vai ficar preso numa coisa que foi boa enquanto durou, mas eu já estou noutra, eu já estou pensando numa nova época para a sua vida, eu já estou pensando numa coisa nova e você está igual um bobalhão, cara. Samuel, acorda, já tem até outro rei, o cara é melhor, o cara vai fazer gol, né? Ainda tem até hoje, me desculpe, eu sei que vai ter gente que não vai gostar disso aqui, mas tem gente até hoje querendo que Ronaldo jogue na Copa. O cara tem 300 quilos. Já foi muito bom, já foi. E Deus tem que chegar para o pessoal e falar assim, até quando? Eu já mandei o Ronaldinho, que também já está meio passado, eu já mandei outros. E a gente fica preso no passado, na glória do passado. E lá Samuel está preso no Saul e Deus fala assim, olha, até quando, Samuel? Já tem coisa melhor. Esquece o passado e vamos passar para o futuro. Vai lá. E ele falou assim, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque se o rei souber disso, vai me matar. Versículo 2 ainda, o Senhor disse, leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, versículo 4. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, perguntaram, vens em paz? Você tem que lembrar que Samuel era mais poderoso do que o rei, porque ele era o fazedor de reis, vamos dizer assim, não existe esse termo, mas era ele que fazia o rei. Então, o cara era o manda-chuva, ele era igual o Fernando Campos, né, de Israel, ele que mandava tudo nas caladas, né? Então, ou então a Raquel Prodon, né? Manda tudo nas caladas. De qualquer jeito, quando chegou assim, pessoal, caramba, o que esse cara quer aqui? Samuel, você está vindo em paz? Se preocupe não, hoje eu vim em paz. Respondeu Samuel, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham sacrificar comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Deus tinha mandado ele fazer isso. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Se você gosta de sublinhar na sua Bíblia, esse verbo aí é interessante. Viu. Ele viu Eliabe. Eliabe era o filho mais velho de Jessé. Quando chegaram, Samuel viu ele, versículo 6, e ele pensou assim, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Preste atenção, às vezes a gente está preso numa coisa do passado, até do presente, e Deus já está em outra. Mas olha outra coisa a respeito de Deus que é hiper interessante. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu acho isso interessante porque muitas vezes na Bíblia você tem pronunciamentos a respeito de Deus sendo falado por pessoas que são boas e são inspiradas e tudo mais. Mas esse é um daqueles raros momentos onde Deus está revelando algo a respeito dele mesmo, está vindo da boca dele.
Ele fala assim: olha, Samuel, o problema é o seguinte, vocês aí na terra, os seres humanos, vocês baseiam as ações de vocês em o que vocês veem.